Muito bom dia, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, 8 de agosto, 10h23 da manhã, e vamos falar um pouquinho sobre os mercados gerais, porque a movimentação da semana foi bem interessante, meus amigos. E a gente já começa aqui com o Ibovespa. Deixa eu deixar um pouquinho mais limpo isso aqui. Não gosto de ficar aparecendo tanto. Aí. Bem interessante, né? Começando aqui, porque a gente tinha comentado já na semana passada, né, que isso aqui, a gente tinha visto o choque deste movimento, e aí é o que indica que o semanal ele estaria trabalhando de dois lados, né? Eu tenho dois players muito fortes no semanal, o cara vendedor e o cara comprador. Quando a gente analisa o gráfico não somente do semanal, mas também o gráfico do diário, a gente consegue ver qual é a força que está dominando no momento, né? E quando a gente vê pelo diário, olha o tanto que esse diário ele não deixa dúvidas de que ele quer uma tentativa de reversão de movimento. Olha como ele é reto, ele é forte, ele é íngreme. Em contrapartida, quando a gente chega numa região de demanda, né, do preço, a gente vê o repique desse mesmo preço de forma lenta, devagar, gradual, cansada. A gente fez também o desenho para vocês, olha aí no vídeo de domingo passado, a gente está trabalhando sim dentro desse canal, estava, né, na verdade, dentro desse canal, e agora, ao que tudo indica, né, bem claro para nós, finalmente rompemos esse canal. Para quem acompanha a gente no canal, sabe muito bem que a gente fala para vocês que sempre quando tem um canal de alta, ele tem a tendência e o objetivo de se transformar no canal de baixa. É um canal de baixa, tem a tendência e o objetivo de se transformar num canal de alta. E agora a gente está dando o início desse potencial desenho do novo canal de baixa, tá? Agora que rompemos. Na análise clássica, né, a gente usou SMC, mas na análise clássica, né, a gente consegue entender que sempre quando um canal é rompido, ele tende a buscar seu último fundo ou último topo, né? Então, no caso, rompeu para baixo, ele tenderia a buscar essa região. Inclusive, essa região, para quem acompanha a gente, para quem entende da SMC, a gente vai chegar em alguns pontos aqui interessantes que eu até marquei para vocês, como a própria defesa do médio player, e também a gente tem uma linha de boss aqui do diário, que vai passar por essa região. Então, essa é a principal região que tenderia a segurar o preço. Caso não segure essa região, vou voltar aqui para o semanal, a gente vai cair naquela conversa que eu fiz no domingo com vocês, que é, para uma tendência a ser revertida, ela faz o choque, como já fizemos, e o primeiro boss aqui. Então a intenção do vendedor é chegar e fechar abaixo desse último fundo, e perdendo esse último fundo, ele acelera para uma região de maior demanda. Eu gostaria muito que o preço chegasse até esse dojizinho aqui, ó. Aqui para mim é o melhor dos pontos de compra. Inclusive a gente tem uma linha de boss do semanal passando por aqui nessa região aqui, que tenderia a segurar o preço. Tem esse potencial movimento, possível ponto de parada. Também falei para vocês que é muito comum, quando está acontecendo o primeiro boss, a gente vê acontecer uma manipulação nele. Então, a gente veria um candle fechando aqui, e aí eu não preciso que seja o semanal, tá? Um diário valeria a gente estar de olho uns 60 minutos também. Então, fechando agora uns 5 minutos com um semanal, eu já não curto tanto essa ideia. Aí eu teria que esperar uma reversão num tempo gráfico menor para a gente poder estar operando uma compra. Uma manipulação de 60 minutos já é mais razoável. Então fechou abaixo, fechou acima. Aqui ele manipula. O rompimento aqui ele gera a compra com stop aqui embaixo para tentar pegar o movimento mais amplo, né? Isso aqui também é interessante. Então eu tenho duas opções de compra, três na verdade, né? De compra forte nessa semana que eu vou estar avaliando. A primeira é da linha de boss que está passando por esse ponto aqui que eu vou mostrar para vocês. A segunda é essa manipulação se acontecer, e a terceira aí seria uma compra de risco bem dentro dessa região. Inclusive, aqui a gente vai estar avaliando junto como que eu vou fazer essa compra de risco, como que nós pensamos em fazer essa compra de risco, né? Se eu estiver indicando pânico, eu tenho mais um aliado me indicando que aí eu teria a localização e aí eu teria o sentimento me corroborando como possível gatilho para essa compra. Inclusive aqui é o melhor ponto para a gente estar buscando excelentes empresas, excelentes ações para que nós possamos aportar. Se você, meu amigo, assim como nós, deixou o seu dinheiro aí boa parte na renda fixa, esperando a oportunidade de algum dos mercados para a gente poder comprar, essa é a melhor hora para a gente poder avaliar isso. E isso a gente tem também um outro cenário, que se a gente for falar até da parte macroeconômica, né, a gente viu mais uma queda aí da taxa Selic, isso aí ajudaria, inclusive,
a gente a pensar de que talvez não esteja valendo tanto a pena a questão da rentabilidade por mês por conta da renda fixa, mas eu posso avaliar uma oportunidade, um custo de oportunidade que está me sinalizando aí para a gente tentar buscar boas assimetrias de mercado. Inclusive, quem assistiu o vídeo de domingo, né? De domingo não, de sábado de criptomoedas, eu comentei, né? O amigo lá, o youtuber, o mais famoso aí de criptos que você puder imaginar, esse youtuber aí mesmo, que eu prefiro não citar nomes, mas que falou que agora estaria vendendo Bitcoin para poder aportar no mercado americano e tudo mais, porque ali o mercado americano só sobe e Bitcoin está estacionada. O que a gente tem que pensar é não somente em quem está subindo, mas a localização que o gráfico também está. E aí, se a gente for olhar, e a gente vai olhar aqui o mercado americano, cara, para fazer trade, beleza, todo o recuo do mercado americano está valendo a pena para mim. Agora, para aportar para ficar bons tempos na empresa, já não tem uma simetria que possa me pagar. Bitcoin está estacionado, Bitcoin está parado e tudo mais? Está. Só que ali é um ponto que a gente considera como uma região de demanda muito bacana para aportes recorrentes. Logicamente, eu não vou colocar todo o meu dinheirinho que está na renda fixa ali no Bitcoin. Eu não sou nem louca. Mas a gente tem que pensar aí nessa questão da diversidade e pensar também nessa questão da alocação, do que vale a pena. Só que eu não tô falando, então vamos botar aí um dinheiro que até o final do ano a gente vai tirar e vamos fazer a festa e tudo mais. Não é isso. É um valor que você está investindo para médio e longo prazo. Então não tem a expectativa de ver esse valor de volta tão cedo. Tem que ser um valor que você não vai precisar. Por isso, quando você constrói a sua carteira, por isso, quando você vai ser assessorado por uma consultoria, alguma coisa, é importante que você tenha um dinheiro alocado em reserva de emergência, um dinheiro alocado em renda fixa, caso a gente precise de uma liquidez mais rápida, e o valor que você, o seu percentual que você vai estar alocando em renda variável, que é justamente a busca por excelentes oportunidades e a não necessidade de retirar esse dinheiro tão cedo. Entendeu? Tão cedo. Então são essas 3 oportunidades aí que a gente deu uma geralzona aí no Ibovespa. Aqui eu já marquei todas as nossas regiões, tá? Essa aqui em verde, que é a linha de Boss do diário, né? Ela está aqui nessa região. Tá um pouquinho mais alta do que esse ponto aqui, bem nessa região. Ela está em amarelo por quê, Ariane? Porque as regiões em amarelo são as regiões que a gente coloca, que eu vou fazer alguma entrada somente se eu tiver uma reversão do fluxo de um tempo gráfico menor. Ou seja, se eu tenho um movimento de um preço forte e íngreme como esse aqui caindo, eu vou aguardar, nos 5 minutos que seja, eu romper com o meu último topo e voltar a ter uma tendência de alta. É o micro alinhando ao macro do semanal que ainda está de alta para poder comprar. Comprar só no toque ou só no risco, eu não indico. A gente só faz isso quando tem os dois nossas melhores ferramentas juntas, que é a área de valor e a nossa linha de boss. Somente a linha de boss a gente espera assim, tá bom? E para quem ficou fiel, né, ao vídeo de semana passada, né, nós conseguimos capturar excelentes movimentações do preço, né? Essa movimentação aqui a gente conseguiu capturar. Essa movimentação aqui de venda a gente conseguiu capturar. A cravada da linha de boss do diário. Isso aconteceu aqui. Veja onde está a nossa linha de boss do diário no vídeo de domingo passado. Cravou, sentiu, tocou e despencou. Não somente a venda por aqui, mas também pelo gráfico de correlação que a gente olha sempre lá dentro da comunidade. Que é gráfico de correlação, Ariane? Cara, para você entrar, vai lá na comunidade. 30 dias gratuitos, você só vai... O que vai te custar no momento, né? O tempo para você cadastrar. Então já entra aí na comunidade através do QR Code, 30 dias gratuitos. Pix, faz o Pix lá, porque eu tenho medo porque tá pedindo um cartão de crédito. Então pega a seleção Pix e você vai estar lá junto com a gente, lives diárias todos os dias às 8h15 da manhã. A gente coloca as melhores regiões de compra e de venda de cada um dos principais mercados. Você também pode selecionar aquele mercado ou aquele ativo que você está olhando, onde a gente vê região de compra e de venda, que a gente vai responder nas análises. E também, se você pensa aí na cabeça de mentalidade, né, que é o que a gente pede muito para vocês, de investidor a médio e longo prazo, as empresas que você está de olho
para a gente poder mandar também balanços e o que a gente está achando na parte fundamentalista. Então tem para todos os gostos, só não tá na comunidade quem realmente não quer estudar. É aquilo, né? Se você quer call, se você quer onde que eu compro, onde que eu vou vender e onde que eu boto stop, onde que é meu alvo, meu amigo, nem entra, tá? Agora, se você está disposto a não depender de outras pessoas no futuro, a você fazer o seu próprio dinheiro, independente de qualquer outra coisa, cara, aí lá é lugar para você. O que você vai ter que ter é empenho, dedicação e disciplina para estudar. Ah, vai dar trabalho, me custa muito. Pois é, muito me custa o que muito me vale. Então, se você quer isso, entra lá, você vai ser muito, muito, muito bem-vindo, certo? Então tá, então a gente teve aí as duas vendas, e no dia eu tava fazendo exames, né? Eu não tô conseguindo ficar tanto na frente da tela por conta dessa minha gravidez, que tá uma gravidez um pouco mais de risco, mas eu até perguntei na mentoria, assim, quem pegou isso? Porque foi lindo demais esse movimento, olha isso, ó, ele toca ali e olha como ele despenca, é o diário falando assim, sai pra lá, bicho. Sai pra lá, aqui você não tem vez. E foi literalmente cada repique era motivo de venda. Até chegar onde? Até chegar nesse nosso último ponto que foi marcado também lá, cravado, ó, cravado. Então, muito bonito esse movimento. Inclusive, a gente poderia estar olhando isso aqui como indústria, ele está fazendo a manipulação para tentar retestar esses novos pontos. Ele pode vir testar aqui de novo? Claro que pode. O mercado pode fazer tudo, mas ele vai ter esses obstáculos aqui na frente. Primeira região de venda mais forte que nós temos aqui, mais próximo do preço, é em 174, 160 até 174, 830. Depois, 175, 780 até 176, 450. Depois, defesa do médio do player em 178, 240 até 179, 011 e por último aqui a região mais próxima e bem forte também em 182, 110 até 183, 520. Regiões de compra que existem, embora são mais fracas, essa mesmo que o preço parou na sexta-feira, 172, 150 e 160 até 171, 650. Depois 170, 560 até 169, 450. Defesa do médio do comprador, delicadíssima essa região, tá? Porque tem muita liquidez aqui embaixo, então bem delicada, em 168, 230 até 167, 900. E por último, temos aqui essas duas regiões, mas a primeira mais próxima aqui para vocês, em 166, 460 até 164, 190. Beleza? Índice futuro, mesma história, não mudou nada, né? Temos as regiões todas marcadas aqui. Pegamos esse movimento aqui, pegamos esse movimento. A venda da máxima não foi pela linha de boss do índice futuro, foi pela do Ibovespa. Vocês sabem que a gente fala muito para vocês, né? Das 9 às 10, o índice futuro, só o gráfico funciona muito, mas a partir das 10 a gente tem que olhar muito atenciosamente para o Ibovespa, porque ali é onde não tem tanta manipulação, é ali que vai me dar a direção fiel do movimento, tá? Então aqui, regiões mais próximas de venda que nós temos em 174, 480 até 175, 143, depois 176, 550 até 177, 055 e depois a defesa em 178, 750 até 179, 590. Se passar daqui, a gente não pode fazer mais nenhuma outra venda, a gente precisa romper essa região de liquidez e aí eu só posso pensar em venda a partir daqui novamente em 187, 750 até 189, 470. O gráfico tá muito volátil, né? O ativo tá muito volátil, então assim, tá difícil a gente encurtar em stop de 100 pontos, 200 pontos. A gente tá conseguindo em um stop de 250, 300 pontos. Essa região mais próxima aqui é a defesa do médio do player do índice futuro, em 171.995 até 171.426 e se passar, melhor ponto de compra aqui em 170, 167 até 167, 460. Beleza? Vamos falar do Doletinha. Doletinha tá canseira para operar, porque ele tá nessa lateralidade há um bom tempo, então tá um ativo chato, tá difícil, porque ele joga para um lado, joga para o outro, ajuda muito quando a gente pega a correlação do índice futuro versus o dólar, mas mesmo assim, que ativo chato. Tem coisa muito mais fácil pra gente operar no Forex, nos índices americanos, mas eu entendo que vocês têm um amor aí pela B3 e beleza, vou marcar aqui as regiões, mas só porque vocês gostam, tá? Porque por mim, eu esperaria onde você operaria, Ari? Cara, eu só operaria ou aqui nesse ponto em azul ou nesse ponto em vermelho. Fora isso, eu vou tirar a minha atenção para fazer outras coisas, entendeu? Mas como eu sei que vocês amam isso aqui, a gente marcou as principais regiões aqui. Ele veio, cara, ele foi muito sacana, muito sacana. A gente marcou essa região de liquidez aqui, né? No domingo passado, eu falei com vocês, eu ainda comentei com vocês aqui, ó. Ah, não acredito que ele buscou toda a liquidez da região anterior, veja só. Porque ele tava aqui, ó. Ele tava aqui.
Aí ele fez isso aqui, eu falei, não, eu achei muito pequena essa busca de liquidez, então vou botar aqui na mínima. Cara, ele foi muito sacana. Porque ele não tocou a minha região em azul, né? Que era a região mais segura do POI que eu tinha marcado. Ele só veio aqui na região que a gente marcou, manipulou 5 minutos e foi embora. Foi embora, né? Uma tristeza. Mas tá bom, faz parte. Regiões de venda mais próximas que nós temos aqui, 5136 até 5145, depois 5155 até 5164. Depois disso, vamos olhar para 5192 até 5201 e 5231 até 5243. O único ponto de venda mais top que nós temos, não é esses em amarelos, é só aqui em 5368 até 5409. E para compras, somente em 5083 até 5063. Nada mais a se fazer, certo? Vamos falar um pouquinho do mercado lá fora? Mercados lá fora, a gente já começa aqui com DXY, que morreu a semana inteira aqui, né? Semana inteirinha aqui. Fechando como doji, essa região muito que segurar, mas agora a gente já vê até essa liquidez que está se formando, ó, então ele pode agora manipular essa região. Então a gente veria mais uma queda aí desses pares aqui ligados ao USD na frente, né? E mais uma guinadinha de alta nesses carinhas aqui. Em verdade, a gente teve o payroll hoje é sábado, ontem, né, no caso, e deu uma movimentada boa nos principais ativos, né? Eles subiram com muita força, a gente vai ver por aqui. Então a gente pode ver a manipulação aqui ainda dessa região. Caso manipule, vai dar uma força para isso aqui subir, isso aqui deve cair. Se perder essa região, a gente só vai procurar por compra no DXY aqui em 98,69. Euro, dólar. Então, essa foi a puxada do payroll, não somente em euro, dólar, mas todos os outros pares que se beneficiam da queda do DXY, né? Então, ouro, a gente viu isso, os índices futuros, a gente viu isso em sua grande maioria, né? Então, regiões aqui do euro, dólar. Então, euro, dólar, a gente tava com a região inteira de venda aqui, ó, bem aqui dentro dessa região aqui toda. Só que eu já filtrei para esse ponto aqui. Essa linha em verde aqui é uma linha de Boston do diário. Pode ser que ele chegou próximo e ele já está demonstrando a força? Pode. Então não sei se vai chegar a tocar lá. Mas eu sei que era um ponto importante para nós. A gente consegue ver aqui pelo próprio gráfico de 5 horas que a gente tem sim uma divergência oculta, né? Bem aqui nos 5 horas. Caso isso desça um degrauzinho, né? Faça ticada para baixo, eu vou dar um zoom aqui. Ou seja, ele teria que fazer o quê? O gráfico teria que fazer esse movimento aqui e perder nesse candle, ele aciona uma venda aqui, só que não é uma venda interessante, né? Porque provavelmente quando ele acionar, eu já vou estar aqui na cara do gol do comprador que fez todo esse movimento prévio. Então aí teria que ser feita uma entrada de confirmação para tentar melhorar o risco retorno e tudo mais. Tudo isso você tem que avaliar quando você vai entrar numa operação, não é? Deu sinal de venda, vou fazer aqui, entendeu? Então sim, é uma região vendedora aqui, a não ser que você tenha pegado pelo risco ou alguma coisa aqui, porque ó, daria para ter feito algum trade de risco aqui nos 50% dessa região, ou talvez até quem entrou nos 50% desse ponto aqui, ainda tá no trade, ainda não foi estopado, mas eu vou esperar uma entrada um pouco com um risco retorno melhor, tá? Então essa região é vendedora, tende a segurar, caso não segure ele vai tocar aqui e aí sim ele iria ter uma força maior para baixo. Primeira região de compra aqui que nós temos sim um comprador bem forte em 1,15239 até 15134, depois 1,14689 até 14506 e por último a defesa aqui em 1,14134 até 13987. Essa região de venda é válida, eu tenho ainda essa acima aqui que já não é tão forte assim, então a gente entraria por confirmação somente pelo choque micro em 16.109 até 16.446. Beleza? Ourives, olha como segurou naquela região que a gente tinha marcado há um bom tempo, né? Eu estava torcendo para ele ainda perder e vir aqui, que seria o melhor ponto possível. Mas aqui eu tô achando que pode ter sido fundo. Vamos avaliar. Então, ele veio em cima daquela região marcada de domingo, está aqui esperando. Não ficou bacana porque ele acabou fazendo... Olha, isso aqui é um Icor-Rise. Então, pode ser que ele ainda venha buscar esse Icor-Rise para dar a venda melhor, tá? Pode ser sim. E ele vai parar nesse fair value gap, tá? É interessante isso. Então, como tá arriscada a venda aqui, para quem não fez de risco, tá? Quem não fez de risco, eu acho que nem seria interessante de estar entrando ainda. Mesmo que a gente tenha aqui, ó, nos 60 minutos, essa divergência com esse fundo aqui querendo ser testado, talvez seja mais interessante esperar um choque micro para você entrar a favor do movimento e não no risco. De toda forma, mesmo que dê essa venda aqui, chegue aqui é a melhor região de compra que a gente tem mais próximo, em 4.232 até 4.189.
Se perder essa região, a gente vem aqui para a região de 4154 até 4124. Depois dessa região, a gente tem esse ponto aqui em 4011 até 3983. Regiões de venda é essa que ele já tá, que ficou um pouco ruim por causa do equal highs que ele acabou de fazer. E a próxima região que a gente tem aqui em 4688 até 4768. Beleza? E por último, mas não menos importante, o queridinho dos queridinhos que está numa guinada e eu não sei o que é baixa. Tendência de alta infinita. Alta infinita nunca foi de baixa, meu amigo. Só que é aquilo que eu falei no início do vídeo com vocês, né? Uma coisa é eu estar fazendo trade nisso aqui e outra coisa é eu querer aportar por um bom tempo. É uma simetria de quê? De 20%, né? Qual a probabilidade dele subir ainda mais 20% do que cair? Entendeu? Fica muito complicado isso. Eu não posso arriscar algo assim. Então é muito melhor eu pegar um ativo que estava numa tendência de alta, ele recuou e agora eu vou buscar por novas oportunidades, como por exemplo o Ibovespa, que está chegando nesse ponto também, tá? Então pontos de compra que nós temos aqui para o day trade, né? Primeira região de compra que nós temos aqui, 7667, 7668, né? Até 7630, ótima região. Depois 7545 até 7521 e por último aqui 7421 até 7386. Essa região aqui é um pouco mais fraca, seria necessário choque, tá? Não tenho nada para fazer de venda, tá? Não existe venda aqui, não existe venda aqui. Se passar dessa região aqui, aí a gente só vai olhar para esse ponto de 7048 até 7004. Beleza? Então é isso, eu desejo a todos um excelente final de semana, feliz Dia dos Pais para todo mundo que é pai aqui, e eu sei que se você é pai, é aquilo, né? A gente tem uma questão importante, né? Que se você é pai ou é mãe, né? Eu entendo que se você é pai que participa, cara, tira o meu chapéu. Porque é difícil a gente encontrar pais que participam, né? Mas mãe, meu amigo, mãe demanda muito mais tempo. Ainda mais mulher, porque a gente tem que tomar conta da casa, tomar conta do marido, tomar conta dos filhos. É muita coisa. Coisa que nem todos os homens fazem. E ainda mais se a mulher trabalha, né? De forma alguma reclamando isso aqui, viu? Mas é porque a gente precisa se desdobrar ao máximo. Então, nossa produtividade é muito maior. Então, se você é pai, se você é mãe e pai, no caso, a gente tem, sim, mais demandas do que as pessoas que não têm filhos, mas a gente tem uma coisa que eles nunca, jamais vão ter, que é o nosso principal combustível de ir atrás dos nossos sonhos, de ir atrás de melhorar a vida da nossa família, a vida dos nossos filhos, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, que é justamente os sonhos dele, é justamente deixar eles melhor do que quando a gente chegou aqui, é criar esse ser humaninho, e eu não falo só a parte de dinheiro, mas a parte espiritual de condução de valores, de principais valores. A gente tá aqui, não é porque, nosso mundo tá muito difícil hoje, não sei o que, não. A gente tá aqui para tornar o mundo melhor. E eles vão ser a nossa principal herança nisso. Então, a gente tem um combustível bem forte aí, combustível para ser melhor cada dia mais, não só no mercado, mas principalmente na vida. Feliz Dia dos Pais para todos vocês, um grande beijo e até mais.